Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, você está mais uma vez aqui no canal da IADIO EBD, o canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Anderson Fábio e nesta oportunidade nós estaremos nos aprofundando sobre a lição número 8, a promessa de paz. Antes de nós entrarmos na lição, eu quero pedir para você a sua ajuda neste momento. Curta esse vídeo, compartilhe o nosso canal, se inscreva no canal para que você venha estar inteirado de todos os subsídios da Escola Bíblica Dominical e todos os professores possam auxiliar você em cada lição que você for lecionar nesse trimestre ou nos próximos trimestres, porque sempre estaremos aqui fazendo o melhor para ajudar a sua aula dar uma aula com excelência. Vamos então lá para a nossa lição? O nosso texto áureo da nossa lição diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está lá em João 14, 27, que é o texto áureo aqui da nossa lição. A nossa verdade prática diz o seguinte: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Isso nós vamos dar uma analisada e uma aprofundada para tratar justamente dessa questão da verdade prática. E você sabe que aqui você vai ter um subsídio, nós não estaremos lendo a lição completamente, mas trazendo algumas questões relacionadas a cada subtópico para que você possa abrilhantar cada vez mais a sua aula da Escola Bíblica Dominical deste domingo. A nossa introdução diz que está falando sobre a questão de Jesus, e um dos nomes que Isaías utiliza para Jesus é o príncipe da paz. E o próprio texto que nós lemos aqui da nossa verdade, do texto áureo, diz: não se turbe o vosso coração, quer dizer, não fique atemorizado, fique tranquilo, porque Deus, Ele tem cuidado de nós, e é isso que nós vamos analisar em toda a nossa lição. Ele apela para a nossa fé no seu poder e na confiança que nós temos nas suas promessas e nas suas palavras, independente da circunstância em que nós estamos. E esta paz, ela deve inundar o nosso coração, até o ponto de quando nós cumprimentarmos o nosso irmão ou cumprimentarmos as pessoas, porque geralmente quando se diz a paz do Senhor, as pessoas buscam trazer isso somente para que as pessoas que elas sabem que são cristãs, mas a paz, ela deve ser dada a todos. E quando nós darmos a paz do Senhor, ela deve ser algo sem hipocrisia, mas com a sinceridade do nosso coração, expressando a perfeita paz que Deus concede mediante a sua palavra, essa paz que nós vamos aprender aqui, que excede todo o entendimento. Nosso primeiro tópico diz: a paz no plano de Deus. Nós vamos ver algumas questões aqui relacionadas com essa paz no plano de Deus. E o nosso primeiro subtópico vai falar sobre o significado da paz. E trazendo o significado, claro, o autor da lição, ele vai trazer aqui a questão do próprio dicionário, que está na sua própria lição, mas eu vou trazer algo a mais em relação a outro dicionário, para complementar e abrilhantar ainda mais a sua lição. Você pode anotar aí. O que seria no dicionário? Estado de um país em que não está em guerra, tranquilidade pública. Então, a primeira questão relacionada à paz é justamente a ausência de guerra, como a palavra paz geralmente dá a entender, e na maior parte de vezes. Mas também no dicionário vai dizer repouso, silêncio, quer dizer, eu estou agora em paz, estou repousado, estou em paz, também dá esse sentido. A paz também fala sobre a tranquilidade da alma, que está relacionada tanto à tranquilidade da alma de uma pessoa que está tranquila mediante as situações da vida, mas a tranquilidade muito mais profunda e sobrenatural, que nós vamos tratar aqui, que é a paz sobrenatural que Deus concede aos cristãos. Fala também de paz, união, concórdia nas famílias, quer dizer, uma paz, a família está em paz, a vizinhança está em paz, quer dizer, estão em harmonia, estão concordando entre si e não estão em brigas. E paz também no sentido de sossego, que fala sobre a paz da alma. Ou também a paz no sentido de uma pessoa que ela vive em paz, que ela é uma pessoa inofensiva, pacífica, ela está em paz, é uma pessoa da paz, e é uma pessoa inofensiva, pacífica, também são sentidos relacionados à palavra paz. No Antigo Testamento, a própria lição vai trazer o termo bem conhecido, que é o termo shalom no hebraico. E este termo vai dar algumas questões, alguns significados do termo em hebraico, que vai falar sobre tranquilidade, alegria, saúde, é a prosperidade, é amor, representando, portanto, tudo que existe de melhor na vida para alguém.
Quando o judeu ele declarava a paz, que nós falamos a paz do Senhor, mas o judeu diz shalom, né? Quer dizer a paz, ele não está somente declarando que a pessoa viva em ausência de guerra, ou em tranquilidade ou em quietude. A paz, dentro do Antigo Testamento, ela tem uma abrangência muito maior, o seu termo é muito mais elástico, tem muito mais abrangente, que está relacionado a uma completude, e nós vamos ver sobre o termo shalom em outro tópico que vai aprofundar um pouco mais a respeito deste termo, e traremos mais significados para nós aqui nos aprofundarmos. Mas no Novo Testamento, o termo utilizado no grego do Novo Testamento é o termo que existe até pessoas, mulheres com este nome, que é o termo eirene, que tem mulheres que se chamam Irene, que vem de eirene, que é a paz no Novo Testamento, a tradução para a paz no Novo Testamento. E o termo eirene, ele traz o sentido de estado de tranquilidade nacional, também relacionado à questão das guerras, mas também fala sobre a ausência de devastação e destruição em meio às guerras, paz entre indivíduos, também relacionado à própria tradução do dicionário, quer dizer, a pessoa está em harmonia, está em paz com as pessoas, o termo eirene também tem essa conotação. Também fala de segurança, seguridade, prosperidade e felicidade, quer dizer, eu estou em paz, quer dizer que eu estou seguro e eu sou uma pessoa próspera e feliz. E falo também dessa questão da prosperidade relacionado à palavra eirene, que fala que a pessoa está em paz no sentido que ela está próspera, ele está num momento de quietude, de felicidade em relação ao próprio sentido da prosperidade que está no seu interior. Mas a palavra paz também tem o seu sentido espiritual relacionado ao próprio Messias, né, ao próprio Cristo, que fala sobre o caminho da salvação nos leva à paz, que é essa paz que nós vamos tratar muito mais profundamente na nossa lição. E no cristianismo vai tratar da paz no sentido de tranquilidade da alma, da certeza da salvação e da certeza que estamos em Cristo e da certeza para onde nós vamos. Isso também concede a paz e a tranquilidade no nosso interior, e estaremos nos aprofundando nessa lição. E também o sentido da paz no sentido espiritual, relacionado ao termo paz no Novo Testamento, está ligado à bem-aventurança do homem, o homem bem-aventurado que anda nos caminhos retos do Senhor, ele vive também em paz, em alegria, em harmonia, porque é um bem-aventurado, um homem que está em paz. Ok? Nosso segundo subtópico diz: a paz na bênção sacerdotal. Se você procurar analisar, a bênção sacerdotal, ela está na nossa leitura bíblica em classe, que nós não lemos aqui para ganharmos um pouco de tempo, mas você pode analisar juntamente com seus alunos, na leitura bíblica em classe, está ali, Números capítulo 6, do versículo 24 ao 26. Nessa expressão, que é considerada uma bênção sacerdotal, no capítulo 6 de Números, do versículo 24 ao 26, ele vai falar sobre proteção, benevolência e misericórdia que estejam sobre a pessoa. E a última parte vai falar sobre a bênção da paz, que é justamente o que nós mencionamos da palavra paz no Antigo Testamento, que é o hebraico shalom. E essa questão de dar a bênção solicitando a paz é justamente o que traz todo o conceito de paz no Antigo Testamento, trazendo essa bênção sacerdotal ao povo. E Shalom, ele fala de completude, de saúde, de bem-estar e de paz. A paz para o Antigo Testamento e para o judeu não era somente uma paz de quietude, mas declarar a paz sobre o outro e conceder a paz para o outro era o desejo de que a pessoa fosse abençoada por completo em todo o seu ser, em toda a sua estrutura, tanto internamente como externamente, e era algo de uma bênção completa, declarando a paz à pessoa, falando que você deseja que a pessoa, quando você fala a paz a você, é que eu desejo que você seja completo, tenha saúde, tenha harmonia, tenha bem-estar, tenha paz completa no seu interior. E o Shalom fala disso, de uma totalidade, de segurança e saúde, fala de bem-estar, de prosperidade, fala de sossego, contentamento, tranquilidade também, mas fala também de paz em sentido de amizade, referindo-se às relações humanas, que quando você declara o Shalom, você fala, eu quero que você esteja tanto bem internamente, quanto bem com o seu próximo, você esteja em paz com todas as pessoas, esteja em harmonia com as pessoas que estão na sua volta. E principalmente, quando fala-se declarando a paz, é que você tem uma harmonia com as pessoas que estão à sua volta, mas principalmente, você tenha uma paz e uma harmonia com Deus. E é esse o sentido da questão Shalom, levando uma completude, uma integridade, algo completo realmente para declarar a paz à pessoa, falando dessa questão do próprio relacionamento com o Deus da aliança. E a paz está ligada nesse sentido, quando declara a questão do próprio bênção
sacerdotal em relação à própria paz. Você, professor, claro, você pode se aprofundar um pouco nos outros termos que diz na bênção sacerdotal para aprofundar um pouco mais esse tópico, mas nós procuramos aqui seguir o sentido da própria lição no assunto e falar um pouco sobre essa paz no Antigo Testamento relacionada à bênção sacerdotal. Vamos para o terceiro subtópico? O terceiro subtópico diz, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão, ok? Mas a paz do Senhor aqui não vai falar sobre a declaração que nós fazemos em relação ao nosso cumprimento cotidiano quando encontramos pessoas pela rua ou na igreja e declaramos a paz do Senhor. Aqui vai falar justamente da paz que Cristo concede, a paz que Deus nos concede relacionada à profundidade do Novo Testamento em relação a essa paz. E para fundamentar a questão da paz do Senhor Jesus Cristo em relação ao Novo Testamento, o autor da lição vai utilizar o livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que vai falar sobre nós lançarmos a Ele toda a nossa inquietude, tudo aquilo que está nos atribulando. A Bíblia Viva vai trazer a seguinte tradução para que você possa procurar e se aprofundar. Diz assim, não se aflijam com nada, ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Se fizerem isso, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente de vocês e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Olha que extraordinário. Fala da paz de Deus no sentido de que se nós colocarmos a nossa oração em Deus, a nossa confiança em Deus, nós seremos inundados com essa paz que vai guardar e assegurar o nosso coração e os nossos sentimentos mediante a todas as tribulações que passamos, porque nós colocamos diante dele a nossa dificuldade e nós confiamos que ele é fiel para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então é esta confiança que nós temos e essa entrega das nossas dificuldades nele que fazem com que a paz de Deus ela inunde o nosso coração. E a questão aqui principal é que esta paz, Paulo vai dizer, que ela ultrapassa o entendimento. Ela é além do entendimento. E aqui não está trazendo um sentido de que a paz de Deus ela é um mistério que não pode ser explicado, o que também é verdade. Não é que a paz ela não pode ser explicada, é verdade isso, a paz de Deus ela não pode ser explicada, mas o sentido do texto no original não está levando neste caminho. A paz aqui, que excede o entendimento, é que ela é tão preciosa ao entendimento humano, que não há habilidade, não há conhecimento e não há nada que o ser humano possa fazer para inventar essa paz, para produzir essa paz, para encontrar essa paz pelas suas próprias forças. Essa paz, ela ultrapassa toda a capacidade que o homem tem de ter por si mesmo essa paz, porque essa paz ela é conduzida de uma forma sobrenatural, mediante a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, fazendo que o nosso coração seja aquecido e fortalecido, e descanse em Deus, e nós viemos confiar plenamente em Deus, na sua providência divina e na sua soberania, para que Ele no momento certo vai agir naquela circunstância, ou vai permitir que aquela circunstância continue, mas independente da circunstância que nós estamos, nós saberemos e teremos a plena convicção que Deus está no controle de tudo e que a nossa vida está nas mãos de Deus e nós confiamos plenamente em toda a sua providência, e isso faz com que o nosso coração esteja quieto, descansando, sabendo que Ele é soberano sobre tudo. Essa é a questão da paz que está querendo registrar aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 7. É uma paz que ultrapassa qualquer habilidade humana. E o rumo dessa paz é justamente o depósito que nós colocamos a confiança em Deus. Quanto mais oramos, quanto mais confiamos, quanto mais entregamos a Deus, mais nós vamos ter a paz derramada em nossos corações, que vai ultrapassar qualquer coisa que nós já pensamos. Porque nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que estavam em tribulações e encontraram essa paz. E nós podemos citar uma muito clara, onde é registrado no exemplo do próprio Jesus, onde ele está com os discípulos no meio de uma tempestade, a tempestade está levando o barco a pique, os discípulos estão ali desesperados e Jesus está dormindo.
Porque Jesus sabe que eles chegarão do outro lado, Jesus está com eles. Então, essa paz que nós precisamos, em saber que pode vir a tempestade que for. Se Jesus diz que nós vamos chegar do outro lado, a tempestade pode bater, a água pode entrar dentro do nosso barco, mas Jesus vai nos conduzir e no momento certo, se for necessário, Ele levanta e faz bonança e traz quietude a todas as tribulações para mostrar que o poder está sobre as suas mãos e Ele tem o controle de tudo. Isso que fortalece nosso coração e fortalece a paz que nós temos. Outro exemplo que a lição vai trazer, muito importante, é o próprio apóstolo Pedro falando sobre essa questão da paz e a perspectiva que se tem da paz. E como é que nós alcançamos essa paz? Ele fala que nós temos que ter paz com todos, mas ele vai dar uma fórmula aqui para que a gente venha cada vez mais ter paz com as pessoas, que é justamente o que ele vai trazer em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 e 11, que é refreando a nossa língua. Refrear é nós colocarmos um freio de mão na nossa língua para que nós não venhamos falar mais do que é necessário, ou venhamos falar algo que venha trazer uma tribulação ao nosso coração e venha trazer uma contenda entre os irmãos. Então, refreando a língua, nós vamos evitar as contendas e as mentiras e vamos cada vez mais ter a paz e a harmonia com as pessoas mediante a nossa falta de, muitas vezes, falta de senso e falar coisas que não devemos no momento inoportuno e daí às vezes nós puxamos tribulações para nós falando o que não deveríamos. Então, é essa questão de nós buscarmos uma paz também com as pessoas. Sabemos o momento certo de falar e mantemos a nossa língua, às vezes, parada, para que nós não venhamos falar besteira no momento errado. E isso pode trazer confusão, pode trazer guerra, pode trazer contenda, e isso vai tirar a paz no nosso coração. Então, a fórmula é: refreie sua língua, aparte-se do mal e busque cada vez mais a paz com os outros. Nosso segundo tópico, a paz ilusória do mundo. Neste tópico nós vamos tratar de algumas questões que a Bíblia analisa de uma paz que é ilusória. Ela somente é utópica, ela é uma paz que não traz realmente a verdadeira paz que nós estamos ensinando aqui e passando e que você vai estar ensinando ao seu aluno neste domingo na Escola Bíblica Dominical. Nosso primeiro subtópico diz, uma paz enganosa. Nós sabemos que o mundo, ele quer trazer uma paz que não é a paz que Jesus diz lá no texto que ele dá. E uma das questões que nós temos que saber, e vamos continuar isso no próximo subtópico, mas só para a gente entender aqui, é que o ser humano, a partir do momento que Adão pecou, e o espírito foi morto, e as pessoas que não têm Cristo estão com o seu espírito morto, há um vazio na sua alma que ela tenta preencher. E a falta de paz é justamente a falta da presença do Espírito Santo trazendo vida no nosso espírito que está morto. Essa morte do espírito e esse vazio que o homem tem, ele procura preencher com diversas coisas deste mundo para que venha preencher e ele venha se sentir em paz. Então, nós sabemos que vícios, como a lição vai tratar, substâncias ilegais, tantos legalizadas também, como a própria bebida, os jogos, as baladas, as falsas religiões, as pessoas buscam isso, e até mesmo um sobrenatural ligado até questões relacionadas a próprios demônios, a manifestações de demônios. As pessoas buscam essa questão do sobrenatural justamente porque o seu interior está vazio, está inquieto, justamente porque ele busca a paz, que é o preenchimento deste vazio que o homem tem, que só pode ser preenchido com a presença bendita do Espírito Santo. O vazio que o homem tem é do tamanho de Deus. E essa paz só será plena e verdadeira a partir do momento que o Espírito Santo vir sobre essa pessoa, vivificar o seu espírito e fazer morada no seu interior para que ela tenha a paz verdadeira. A paz do mundo, ela é enganosa. Ela não tem por fundamento aquilo que é eterno, que é divino, que é celestial. A paz que o mundo dá é temporal
e é somente humana, terrena, mas a paz que Cristo veio oferecer, ela advém da eternidade, ela é sobrenatural, ela independe das circunstâncias que nós vivemos, porque nós podemos estar no meio de uma guerra e a paz interior está inundando o nosso coração, porque mesmo em meio à guerra, nós temos a plena convicção de onde viemos, para onde vamos, e que Deus está ao nosso lado, Deus está conosco e que estamos vivendo a vida verdadeiramente diante da sua face. Isso inunda o nosso coração e tira toda a paz enganosa que o mundo quer oferecer, trazendo todas essas questões pecaminosas e querendo preencher o vazio com questões deste mundo que não vão trazer uma paz verdadeira. A paz do mundo, ela é enganosa, mas a paz que Cristo dá, ela é sublime, ela é verdadeira, ela é fiel e ela preenche todo o nosso interior e toda a nossa alma, mantendo a nossa vida quieta, sossegada, em meio a todas as dificuldades e tribulações. E isso, claro, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até aquele dia e vai nos conduzindo cada vez de glória em glória, para que sejamos transformados e para que nós venhamos ter realmente essa maturidade de confiarmos em Deus e termos a plena paz no nosso coração. E daí vamos continuar tratando dessa questão no segundo subtópico, que trata a paz das obras da carne. E aqui vai falar sobre a satisfação dos desejos pecaminosos, que o homem, às vezes, quando ele satisfaz a sua natureza pecaminosa, naquele momento em que ele está pecando, dá um sentimento de prazer momentâneo, em que ele olha e dá a impressão de que ele está em paz, porque ele está tendo aquele prazer do pecado, e naquele momento ele se sente em paz. Mas todos aqueles que já estavam vivendo no mundo sabem que esses momentos de paz, eles são temporais, são passageiros, e eles não preenchem completamente a alma, e após o pecado, vem angústia, vem tribulações, vem cada vez mais peso sobre a vida da pessoa, que angustia a alma, que traz tribulações no seu interior, e a pessoa, mediante a isso, em vez de ela buscar a Deus, porque às vezes não conhece e não tem o caminho ainda da salvação, ela vai se sobrecarregar cada vez mais sobre o pecado, por estar presa, escravizada pelo pecado, para que tenha mais momentos de paz, de tranquilidade, mediante a satisfação momentânea da natureza pecaminosa, na utilização de drogas, ou a utilização do sexo ilícito. Tudo isso traz momentos de prazer momentâneo, mas é prisão, é escravidão, é angústia, e pessoas que são levadas a isso, elas cada vez mais têm que buscar mais e se aprofundar mais no pecado, e as pessoas que estão nas drogas, elas vão para drogas mais pesadas, porque aquelas já não satisfazem, já não dá aquele momento momentâneo de paz, e só traz tribulação, então ela vai buscar mais pesadas, para que tenha aquele momento de tranquilidade, de paz, naquele momento que está utilizando a droga, e no momento do pecado, mas passa o efeito, vem o peso, vem a tribulação, vem a angústia, vem o desânimo, vem a depressão, vem todo o peso, e os demônios agindo, lançando setas, querendo conduzir a pessoa à morte. Tudo isso é a paz enganosa das obras da carne, a paz do pecado que traz momentaneamente aquele momento de prazer, mas é só destruição e é caminho de morte, e não traz a realidade que Cristo veio trazer mediante a sua morte na cruz. A vida de pecado não conduz a uma paz interior, ela só traz momentos de prazer, mas somente maquia a angústia, a depressão e o peso do pecado e o distanciamento de Deus. Mas Cristo veio trazer a verdadeira paz que só está nele. Nosso terceiro subtópico vai falar sobre uma falsa paz. Aqui o autor da lição, ele vai tratar mais de uma questão escatológica aqui, em relação à própria paz. E ele vai trazer no livro de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, que diz: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esse texto aqui está relacionado dentro de um contexto geral da escatologia, e fala do período da grande tribulação, quando no início do período da grande tribulação, haverá um período de paz, de falsa paz. Essa paz será momentânea, mas vai ser uma paz onde as pessoas terão abundância
de alimentos e não terão mais dificuldades entre elas, e o mundo vai estar em paz mediante a presença do anticristo, e o mundo já não vai estar em guerra entre si, e vai dar aquele sentimento de uma falsa paz. Mas após isso vem a grande tribulação, e vem a destruição de várias partes do mundo, trazendo destruição repentina, como diz o texto. Então essa falsa paz, essa paz superficial, frágil, aparente, que vai trazer as pessoas que hoje vivem já mediante a falsa paz que o mundo oferece, quando essa falsa paz vier, vai ser um momento de alegria para elas, vai ser um momento de regozijo, porque elas vão ver que o mundo está prosperando e que o mundo agora está em paz. Mas a igreja não vai estar aqui, a igreja vai ser arrebatada. Antes disso, nós estaremos com Cristo, e mediante a igreja ser tirada daqui, vai sobrar carro, vai sobrar casa, vai sobrar dinheiro, vai sobrar alimento, e esses dinheiros, esses bens serão distribuídos entre todos aqueles que ficarem aqui, e vai trazer esse sentimento de uma falsa paz, mas não é a paz que Cristo vai dar. A verdadeira paz neste mundo só vai vir quando Cristo pisar nesta terra novamente, e iniciar o reino que é chamado de milênio, onde ele reinará por 1000 anos nessa terra. Nesse período, nós teremos verdadeiramente nessa terra o período da verdadeira paz nesta terra, que será o período do reinado de Cristo, nosso Senhor. Ok? Vamos para o nosso terceiro tópico, que diz a paz que Jesus prometeu. Essa aqui é o grande cerne de toda a nossa lição, para falar justamente sobre a promessa da paz, que nós já mencionamos no início, mas vamos nos aprofundar agora. Nosso primeiro subtópico fala o príncipe da paz. E é a profecia do profeta Isaías, que ele tem a revelação do Messias prometido de Israel. Diante de todos os nomes que dão, uma das características principais deste Messias é justamente ser o príncipe da paz, trazer a paz, que vai ser justamente no reinado do milênio, como nós já mencionamos num subtópico anterior. A vinda do Messias vai trazer uma paz que o mundo nunca conheceu antes. Então, essa paz, a paz que o anticristo vai trazer ali na grande tribulação, não se compara na paz que Jesus trará. Até Isaías vai dizer que o leão vai comer capim, e dá a entender que até os animais que eram ferozes não serão mais ferozes e poderão viver, até a criança brincará com a cobra e a cobra não irá mais picar, justamente trazendo uma harmonia, não somente entre os seres humanos, mas sobre toda a natureza vivendo em paz. É essa questão que a paz que Jesus está prometendo dentro das promessas escatológicas que ainda irão se cumprir. E ele é colocado justamente por isso como o príncipe da paz. Porém, os seus discípulos, aqueles que servem a Cristo, aqueles que estão caminhando com Deus, podem antecipadamente já desfrutar desta paz, desta harmonia entre os irmãos e harmonia com Deus, e se assegurar que a verdadeira paz só está em Cristo. Como ele mesmo falou em João 14:27, eu não dou como o mundo a dá. Eu dou de uma maneira diferente, mais profunda, sobrenatural, espiritual. Essa é a paz que Jesus concede aos seus seguidores. Aonde nós estivermos, aonde nós andarmos, o mundo pode estar em guerra, as pessoas podem estar em tribulação, pode estar o mundo caindo, ou várias questões acontecendo no nosso derredor, mas nós com Deus estamos em paz, nós com o próximo estamos em paz, nós estamos tranquilos, seguros, sabendo que se algo acontecer conosco, a nossa vida está nas mãos de Deus, e a morte para nós é lucro, porque se morrermos em Cristo, receberemos a eternidade como coroa, e passaremos ao lado dele a eternidade, e isso é um regozijo para a nossa alma, que deixa a nossa alma em paz, sabendo que não é mediante as nossas obras, mas mediante a graça de Deus pela fé em Cristo. As obras fazem parte do cristianismo e testificam realmente que nós estamos em Cristo, mas é pela graça, pelo que Cristo fez, por tudo que Ele fez por nós, nós temos a plena convicção que alcançaremos a eternidade, e isso traz paz ao nosso coração, sabendo que em Cristo nós estamos seguros, nele estamos seguros para a eternidade. Ele é o príncipe da paz. Nosso segundo subtópico fala sobre uma promessa redentora. Aqui vai falar sobre a paz justamente com Deus. Então nós sabemos que Adão e Eva, quando eles pecaram, eles romperam o relacionamento
com Deus, e através disso toda a humanidade está com um relacionamento rompido com Deus. Embora Deus tenha se revelado para o povo de Israel e feito o tabernáculo para viver no meio do povo e se revelar para o povo, nós sabemos muito bem que o povo sempre pecava, sempre dava as costas para Deus, e Deus se irava mediante todos os pecados do povo e solicitava várias e várias vezes sacrifícios para que o povo viesse estar bem diante de Deus mediante todo o sacrifício que era oferecido todos os anos. Isso que aconteceu. Mas quando Cristo Jesus se fez carne, habitou nesta terra, o seu sacrifício não é feito constantemente, mas foi feito uma vez só, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito na cruz do Calvário. E o seu sangue derramado foi puro, para preencher todos os requisitos da justiça de Deus, e através do seu sangue e da sua morte, nós, o que cremos, podemos desfrutar de todos os benefícios da cruz, e agora, justificados pela fé, nós somos reconciliados com Deus, mediante o sacrifício bendito de Cristo. E nós, a Bíblia vai dizer em Romanos 5,10, que nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos em guerra com Deus, nós estávamos como pessoas distantes de Deus, constantemente fazendo aquilo que Deus não agrada e cada vez mais colocando a ira sobre o coração de Deus, justamente por causa dos nossos pecados e da vida que vivíamos. Mas mediante a fé em Cristo Jesus e mediante a entrega da nossa vida a Deus, Ele transformou as nossas vidas, fez com que nós viéssemos ser uma nova criação, nos justificou, nos tornou justos. Agora, aos olhos de Deus, Deus não olha mais o nosso pecado, Deus não olha mais as nossas iniquidades, Deus olha o sangue de Cristo sobre a nossa vida e nos aceita mediante a Cristo, e nós levantamos a bandeira branca para Deus e fomos reconciliados com Deus mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Essa é a promessa que Deus fez para nós, e a promessa que Cristo realizou na cruz do Calvário, concedendo novamente a paz com Deus. Eu posso entrar agora onde o sumo sacerdote somente podia entrar uma vez ao ano, que é no Santíssimo Lugar. Eu posso entrar com ousadia no Santo dos Santos, mediante o novo e vivo caminho, através do sangue de Cristo, porque eu não tenho mais nenhuma desavença com Deus, eu não sou mais inimigo de Deus, eu não estou mais distante de Deus, agora eu sou amigo de Deus, agora eu faço parte da família de Deus, e eu tenho plena liberdade de ter acesso até a presença de Deus, porque eu estou em paz com Deus, e esta paz que não pode se comparar é a paz que nós temos com Deus. Mediante esta paz, também o autor da lição vai trazer o texto de Efésios, falando que existia uma parede no templo que separava os judeus e os gentios. E Paulo vai fazer menção dessa parede, que diz que essa parede foi destruída, agora judeus e gentios adoram a Deus e vivem a comunhão juntos. Então aquilo que separava os judeus dos gentios em Cristo foi quebrado, e agora nós temos união com os nossos irmãos. Mediante a isso, é bom também nós tratarmos de que quando fala de judeu e gentil, é que os judeus e gentios, eles não tinham acesso, os judeus não partilhavam de uma mesma comunhão com os gentios, mas em Cristo isso é quebrado, e isso pode ser enfatizado na questão dos nossos próprios irmãos, mediante a comunhão que nós temos com os irmãos ao nosso redor. Mesmo que nós venhamos ter irmãos que às vezes atribulam, às vezes têm problemas, dificuldades, não chegam numa maturidade e tem aquelas dificuldades em relação à convivência da vida cristã, nós temos o pleno poder agora de viver em paz com os nossos irmãos, mesmo que muitas vezes nós temos que suportar alguns irmãos, como diz Efésios capítulo 4, versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então tem pessoas que nós temos que suportar em amor, porque fazem parte do corpo de Cristo, são família de Deus também. Têm dificuldades no seu caráter, estão sendo transformados, e às vezes essas dificuldades de caráter fazem com que a convivência venha trazer tribulações, mas nós temos que saber que quem foi nascido de novo, mesmo que precisa ser transformado até aquele dia, é o nascido de novo, é família de Deus, e nós temos que suportar mediante o sacrifício de Cristo. Nós sabemos que é possível isso, porque se Deus nos perdoou, nós perdoamos os nossos irmãos, se Deus nos recebeu, nós temos que receber todos os irmãos, mesmo com falhas de caráter, nós temos que saber
saber lidar com isso, onde as pessoas chamam isso de fracos na fé. E nós temos que lidar com os fracos na fé, conforme Romanos capítulo 14, é bom utilizar isso. Então, isso também é algo que pode ser analisado nas nossas lições, falando desse caminho em relação à convivência entre os irmãos. A paz é mencionada no Novo Testamento várias vezes, chega de mais de 80 vezes é mencionada a questão de paz, fora os seus correlatos como pacificadores, pacíficos e tudo mais. A paz é muito mencionada no Novo Testamento e nós temos que saber que temos que viver em paz com Deus e paz com o próximo também. Nosso terceiro subtópico, uma promessa que excede todo o entendimento. E aqui chega no final e menciona novamente o nosso, onde está também na leitura bíblica em classe esse texto, e nós já mencionamos em outro tópico, mas agora vai tratar um pouco mais profundamente em relação à paz que excede todo o entendimento, nos acalma das inquietações da vida. Então, essa paz, mediante as circunstâncias, ela nos acalma. E aqui nesse texto, ele vai tratar justamente que essa paz, ela independe das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Às vezes você está passando uma tribulação, você está passando por um problema financeiro, você está passando por um problema de saúde, e você está pedindo a paz com Deus para que essa situação que você está, ela seja encerrada, seja eliminada. Mas Deus, Ele quer ir além disso, porque Ele quer te dar a paz, mesmo em meio à sua enfermidade, mesmo ao seu problema financeiro, mesmo em meio à sua tribulação, mesmo em meio à circunstância em que você está. Ele quer conceder essa paz, essa confiança plenamente nele, vai produzir essa paz. E o texto de Filipenses diz que se nós depositarmos a nossa confiança, as nossas orações, as nossas petições diante de Deus, a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração. E é interessante porque essa palavra guardar o coração, no grego, ela está trazendo um termo militar, que quer dizer de guardar no sentido de proteger através de uma guarda militar, seja para evitar invasão inimiga, ou seja para impedir a fuga dos habitantes da cidade que está sitiada. Então, o guardar é proteger no sentido de que nada vai conseguir entrar ali, não vai entrar. Ela está guardada, ela está com a própria proteção de Deus, a proteção divina está guardando, impedindo que as setas do inimigo venham desanimar. Quando nós confiamos em Deus plenamente e a paz inunda o nosso coração, não tem circunstância, não tem diabo, não tem demônio, não tem seta que vai tirar a nossa paz, porque a nossa paz não está relacionada às coisas dessa terra, a nossa paz está relacionada com as coisas divinas, e quando tratando das coisas divinas, elas são eternas, elas são permanentes, elas não mudam, elas permanecem eternamente. A alegria que Deus nos concede mediante esta paz, ela independe de circunstância. Tem um hino que diz que o diabo vai tirar a tua alegria. O diabo só tira a tua alegria se a tua alegria estiver nas coisas deste mundo, nas coisas dessa terra. Mas se a nossa alegria, a nossa paz estiver relacionada com as coisas celestiais, com as coisas divinas, ela está guardada por Deus, ela está protegida por Deus, e nada vai tirar a nossa paz, independente da circunstância. Jesus disse em João 16,33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Este tem de bom ânimo é saber que Deus está conosco e você está em paz, porque Cristo venceu por nós, e nós, através dele, mediante ele, pelo seu caminho, também venceremos para a glória de Deus. E isso tem que ser algo que produza paz no nosso interior, mesmo mediante das lutas, aflições, circunstâncias. A paz, ela tem que inundar o nosso coração. Por isso, fale para o seu aluno, confie em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Confie na palavra do Senhor. Quando nós lemos um texto e quando esse texto traz uma promessa, em meio à circunstância em que essa promessa é requerida e nós nos entristecemos e nós não confiamos, nós não acreditamos, nós não estamos confiando na promessa, nós não acreditamos na palavra, e quando não fazemos isso, nós temos tribulação no nosso coração, e a paz, ela não pode estar recheada no nosso coração. São as promessas de Deus, é a palavra de Deus que fortalece o nosso interior e que firma cada vez mais a paz que está no nosso coração, sendo guardada pela presença bendita do Espírito Santo.
Ok, querido? Tenha uma excelente aula neste domingo, espero ter ajudado. Se você gostou desse subsídio, dessa pré-aula, você passa para os seus irmãos, passa para outros professores, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva e esteja sempre presente aí no nosso canal. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero ler a conclusão aqui para nós encerrarmos. Visto que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos, mesmo na hora de grandes tormentos, como nós analisamos aqui, contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que paz é mera ausência de guerra, ou se resume a períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna, como nós mencionamos. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe das circunstâncias. É a paz que Jesus prometeu, que está em nós, que está em você e que está em cada um dos seus alunos. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus.